porque a gente reclama muitas vezes, claro, ninguém quer passar por uma enfermidade, mas a enfermidade é um momento de conhecimento pessoal tão grande, que realmente ali é um momento seu com Deus. Porque por mais que tenham pessoas ao teu lado, e no meu caso sempre tiveram, meus pais sempre tiveram do meu lado, minha família sempre esteve muito próxima, é um momento de muita solidão, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe em que condições você vai voltar. Eu não sabia se eu ia voltar a jogar, não sabia se eu ia voltar a correr, tinha meus pais do meu lado, mas eu não sabia como que eu ia, se o sonho de ser jogador ia se realizar em algum momento. Então é um momento de conhecimento assim, pessoal e de redenção muito grande. Então foi um momento de conhecimento de Deus para mim muito forte. Foi um conhecimento meu de saber assim do que realmente eu dependia, e um conhecimento de fé muito grande para mim também. Porque nesse momento eu entendi muito o que era fé. Porque a gente frequenta a igreja, em muitos dos lugares a fé é de que vai acontecer, eu quero isso e vai acontecer. Enfim, não acho que é errado pedir, não acho que é errado a gente querer as coisas, a Bíblia fala muito bem sobre isso, mas eu acho que é muito legal a gente entender que Deus pode dar e Deus pode não dar. Então naquele momento eu entendi que eu podia ser um jogador profissional, eu podia não ser um jogador profissional, mas o mais legal é que Deus ia estar comigo em qualquer situação. E essa para mim foi o grande entendimento. Esse para mim foi o grande conhecimento. A grande riqueza desse período para mim foi desse conhecimento de fé. Cara, eu estou numa situação aqui que eu só posso me render. Os médicos não sabem o que vai acontecer, meus pais estão do meu lado, mas eles também não sabem o que vai acontecer. Então eu me rendo. Fiquei 2 meses nessa situação, nessa ansiedade, nesse processo de conhecimento, né, pessoal, conhecendo a Deus ainda mais. E no final desses 2 meses, isso aconteceu em outubro de 2000. Em janeiro de 2001, eu voltei a jogar. Fui no médico, ele fez todos os exames, me liberou para jogar. E foi legal que ele falou assim: você já passou por todos os testes, e o último que você vai ter que passar é de cabecear uma bola. Você vai ter que cabecear uma bola. Daí eu, fui lá, cabeceei, mas enfim, até hoje eu não sei cabecear uma bola. Então eu acho que ficou um pouco o trauma dessa lesão. A minha carreira são pouquíssimos os gols que eu tenho de cabeça, porque não tinha muito aquela coragem assim de cabecear uma bola. Mas enfim, o médico me liberou, isso em janeiro de 2001. E aí a gente estava concentrado um dia para um jogo, e estou ali no meu quarto esperando para jogar, e batem na porta assim. Era o treinador do nosso time. Ele fala: preciso conversar com você. Quando o treinador te chama para conversar, ou é muito bom ou é muito ruim. Aí eu falei: pois não, mister, professor, que aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa? Ele falou: olha, ligaram do profissional agora e pediram 2 jogadores, um atacante e um meia. O atacante eu vou mandar um dos nossos titulares, porque eu tenho 2, eu consigo substituir. Agora o meia eu não vou mandar, porque é o nosso capitão, não vou mandar ele. E aí eu falei para eles que eu ia mandar o reserva, e o reserva é você. Então arruma suas malas que você está indo jogar no profissional do São Paulo. Então, nesse momento é uma euforia imensa, assim, é uma alegria misturada com medo, cara, e agora? Vamos lá, glória a Deus, mas e aí? Então, e vive aquele momento, aquela ansiedade. E eu ali arrumei minhas malas, fui para casa, avisei meus pais, e aí fui fazer um jogo contra o Fluminense no Rio, um jogo terrível, resultado horrível, mas enfim, eu estava lá, estava maravilhoso, estava tudo ótimo, vamos embora. E aí joguei mais alguns jogos desse torneio, mas como eu falei para vocês, esse período foi importantíssimo, porque eu tive um conhecimento muito grande de quem era Deus.
E tive um conhecimento muito grande de quem eu era, do que eu era capaz. Mas não pelas minhas forças. Do que eu era capaz através do conhecimento que eu tinha de Deus, a partir daquele momento. Então, eu conseguia me entender muito bem, a partir do momento que eu conseguia entender Deus muito bem. Eu conhecia Deus muito bem. E quantos de nós aqui não vê uma pessoa passando por uma situação e fala assim: se eu passar por essa situação um dia, eu vou reagir de maneira completamente diferente. Quando passa por aquela situação, tem a mesma idêntica reação que aquela pessoa teve. Isso é porque a gente não se conhece. E quando eu falo isso, a Bíblia tem um exemplo muito claro de falta de conhecimento, que é Pedro e Jesus. Pedro fala para Jesus assim: imagina, você vai morrer, eu não vou deixar, isso não vai acontecer com você, se vierem aqui eu acabo com todo mundo. Jesus fala para ele: Pedro, dá um tempo que hoje, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. Você está brincando, hoje, daqui a pouco, você vai me negar 3 vezes ainda. Isso demonstra a falta de conhecimento que nós temos de nós mesmos. Mas Pedro também só conseguiu se entender através de Cristo. Foi o único jeito que ele conseguiu se entender. Depois que isso aconteceu, aí ele chora, se arrepende, e aí Jesus vem 3 vezes para ele perguntando: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que me amas, tu sabe que eu te amo. Enfim, essa é um pouco a história ali de Pedro com Jesus. Mas o conhecimento de Pedro vem através de Cristo. Ele se conhece muito bem através das situações que Deus coloca na vida dele. E comigo foi dessa forma. Bom, o dia que eu comecei a conhecer a Deus, quando eu comecei a ter um conhecimento maior dele, eu comecei a entender o que é o reino de Deus. Quando eu fui convocado para a Copa, como eu falei para vocês, eu tinha um conhecimento já razoável de quem era Deus. De quem era Deus na minha vida, do que Ele estava fazendo. E quando eu fui convocado para a Copa, eu tive um entendimento de que a minha carreira era muito uma plataforma para que eu divulgasse, para que eu pregasse o Evangelho. Então, naquele momento eu tive um entendimento de reino muito grande. Entendimento de que eu poderia ser campeão, poderia ganhar muitas coisas, poderia conquistar. Mas acho que criar a grande riqueza, que é a riqueza do reino, era realmente extremamente importante e fundamental naquela oportunidade. Acho que realmente Deus entregou o talento na minha mão e falou: agora você decide. Você já conhece o rei, e agora você decide o que você quer fazer no reino. Se você quer multiplicar esse talento, o que você quer fazer com ele nas suas mãos. Mas como eu falei para vocês, no momento que eu conheço a Deus, eu não preciso entender a situação. Eu preciso entender quem Ele é. Então, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, mas eu entendo que Deus está comigo. Eu não estou entendendo por que dessa situação aqui, mas daqui eu tirei milhares de lições. Eu entendi aqui que eu não tinha como controlar, ganhar ou perder. Que eu conheço, eu tenho entendimento. Quando eu conheço e entendo, eu escolho. E aí eu escolho por aquilo que realmente eu já conheço e entendo. E aí a decisão final é minha, porque quem vai viver a consequência sou eu. A consequência da escolha é daquele que faz. Então, é muito bom você ter conselheiro, é muito bom você ouvir as pessoas, mas lembre sempre que a decisão é sua, porque é você que vai viver a consequência. Que vocês tenham conhecimento de Deus, que vocês tenham entendimento de Deus, entendimento do reino, entendimento das coisas de Deus. O que significa que Jesus morreu na cruz por mim? O que significa que Ele deu a vida por mim? Então você só vai entender isso o dia que você conhecer a Ele. Porque se eu sair na rua e falar isso para uma pessoa que não conhece, ele não vai entender nada. Mas o que Ele faz? Ele se entrega e fala: eu estou disposto a conhecer a esse Deus. Eu quero conhecer mais desse cara que morreu por mim. Eu quero entender dele. Não tem problema nenhum, irmãos, nenhum em você querer ter uma casa legal, um carro legal, lutar por isso, trabalhar por isso, sabe? A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem uma grande diferença entre ser o dinheiro e o amor ao dinheiro. Então não tem problema nenhum, só entenda que não é isso, não é isso. Então o Deus que te dá alegria, Ele vai te dar alegria com ou sem
Mas não tem problema nenhum em você desejar fazer uma ótima viagem, ter um carro legal, mas entenda que aquilo ali, se for para a tua destruição, Deus tira também, não permite. O não de Deus também é resposta. Muitas vezes a gente não entende. Então, hoje, eu não sei aqui quantos são pais, mas quantas vezes nossos filhos querem uma coisa que a gente sabe que é extremamente prejudicial para eles? Você tem que falar não. E muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Muitas vezes você está pedindo para Deus uma coisa que é extremamente prejudicial para você. Então, às vezes você quer um carro bacana, não é para ir para a igreja. Você quer um carro bacana para todo mundo ficar olhando para você. Então, para que isso não aconteça, Deus prefere evitar. Então, vamos evitar que isso aconteça. Mas, de novo, não tem problema nenhum em você desejar essas coisas. Deseje mesmo, vai atrás, corra, batalhe, lute, plante, semeie, saiba que a colheita vem de Deus. Só não coloque as suas forças tudo nisso. E não acha que é isso que vai realmente te levar ou te dar uma felicidade, uma alegria, algum prazer eterno. Isso realmente é passageiro, momentâneo, muito legal, muito gostoso, mas se o dinheiro também não for para gerar uma riqueza, não serve. Eu não sou professor, enfim, o que eu estou usando aqui hoje do meu testemunho é um encorajamento para vocês. É que aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês. Para de correr atrás do seu chamado, que cansa muito. Mas fala assim: Senhor, estou aqui, estou disponível. Se você quiser alguma coisa de mim, eu estou aqui. Se não quiser nada também, eu vou ser um dos heróis aí anônimos. Tem milhares de heróis anônimos. Lá em Josué foi um grande herói. Ele rodeou a muralha, só que ele tinha vários outros ali. A Bíblia não relata desses caras, mas esses caras rodearam com ele. Os caras que tocaram trombeta, quem eram esses caras? Quem são, né, esses heróis anônimos? Minha esposa, uma heroína anônima, saiu de casa aos 15 anos. Saiu de casa aos 15 anos, foi morar na China para trabalhar. Uma heroína anônima. Ninguém sabe. E quantos aqui de vocês não são assim? Não são heróis anônimos? Que acordam 6 horas da manhã para trabalhar, para levar comida para casa. Então, essa é a grande alegria. É dessa caminhada com Deus. Então, que seja assim a vida de vocês. Lembra dessa autenticidade. Não tem ninguém igual a vocês. E Deus ama você, da forma que você é. Qual é o medo, ou os medos, não sei, que o Kaká tem hoje? Meus medos? Acho que o meu grande medo é de não continuar conhecendo a Deus.